Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. One Piece, a aventura irreal. Capítulo 451. Então, deixe-me entender isso direito. Gekko Moria estava usando principalmente o Dr. Ogbak para construir seu império pirata, usando seus poderes para fazer com que hordas de capangas parasitas fizessem suas vontades. Luffy disse enquanto Perona sentia, então ele continuou. Mas devido à sua falta de gerenciamento, ele foi tirado da escada, e agora o novo grande negócio do Dr. Ogbak. É quase isso, ela disse concordando. Um pouco esperançosa da parte dela, então, você só tem que derrotar o Dr. Ogbak e dar ao Gekko Moria o seu. Deixe-me parar lá aí, mocinha. Luffy disse parando a garota flutuante. O que? Você acabou de dizer complicou muitas coisas. Ele disse com uma carranca, e sem mencionar que é arriscado. Eu nunca imaginei que você fugiria do perigo? Law disse. Luffy revirou os olhos, não sou totalmente contra, mas não quero ir a lugar nenhum sem preparação. Mas Luffy, temos que parar o Dr. Ogbak, disse Chopper, eu ouvi falar dele, Doutora Corerra. Luffy piscou, você fez? O Bison Ren assentiu, sim, ele é um homem realmente mau. Ele disse, dizem que uma vez ele tomou conta de toda a cidade com seus poderes alienígenas e os usou para causar muito derramamento de sangue. Agora, isso não foi surpreendente. No cânone Chopper não o admirava. Parece que aqui, ele o detesta por algum motivo. Sim, até eu ouvi falar dele, disse Law. Ele já teve uma boa reputação devido às suas habilidades, mas ele meio que saiu dos trilhos, Dr. Ogbak. Por que esse nome parece familiar? Brook cantarolou. Parecia que as mudanças eram muito mais drásticas do que Luffy havia previsto. Primeiro, Gekko Moria tinha Bland Fruit e o Dr. Ogbak tinha uma Parasite Fruit. Então toda a dinâmica mudou com basicamente Gekko Moria usando o poder do Dr. Ogbak para controlar um exército, em vez do contrário. E quando algumas semanas atrás os Piratas Kid chegaram aqui, Gekko Moria teve que lutar com todas as suas forças para derrotá-los. Eventualmente ele venceu, mas isso deixou enfraquecido para o Dr. Ogbak assumir o controle, e isso deixou Luffy se perguntando. A primeira coisa foi sobre os Piratas Kid. Engraçado o suficiente, eles estavam ajudando muito só por existirem. Era ainda mais engraçado quando você considera o que aconteceu em Enies Lobby. Cara, eles não estão tendo uma chance, estão? De qualquer forma, sobre os piratas Trillar Bark, Luffy tinha muitas perguntas em mente. Mas uma veio primeiro. O que aconteceu com Absalom, ou Absalom? Luffy perguntou. Ele não queria aquele pervertido perto de Nami ou Vivi, aquele bastardo teria o olho arrancado se tentasse algo assim. Ao ouvir esse nome, Perona ficou imóvel enquanto sua cabeça abaixava um pouco. Ele está morto. Ela disse com um pouco de tristeza. Se ele não tivesse morrido, talvez tudo isso não tivesse acontecido? Sério? Luffy levantou uma sobrancelha. Como? Bem, ele tinha uma certa habilidade que o deixava invisível. Perona disse em voz baixa, ele ficava de olho no Dr. Ogbak. Mas ele foi morto pelos Piratas Kid, e isso deu. E isso abriu caminho para o bom doutor ser um doutor não tão bom. Law concluiu. Não dá para dizer que Gekko Moria não merecia isso. E isso fez Perona olhar feio para o cirurgião da morte. Mas Sanji veio junto com um prato de comida. Você deve ter ficado preocupada, minha cara senhora. O cozinheiro disse, apresentando os pratos a ela, aqui tem algo para comer. Eu não vou. Perona ia rejeitar primeiro, mas seu estômago roncou, fazendo-a se revirar. Talvez eu coma um pouco. E então ela deu a primeira mordida, tão bom. Enquanto isso acontecia, Luffy estava pensando sobre a coisa toda. As coisas são realmente complicadas, você sabe disso. Ele suspirou, vou ter que ligar para o quartel-general da Marinha antes de fazer qualquer coisa. Era verdade de certa forma, por que lutar desnecessariamente? Ao contrário do cânone, eles não precisavam ir para Trillar Bark, pois a condição de Brook é completamente diferente. Então sim, ele preferiria não colocar seus companheiros de tripulação em risco se pudesse. Especialmente porque seu conhecimento do cânone não o ajudará muito aqui. Enquanto isso acontecia, ninguém percebeu uma pequena mosca que observava toda a situação, mantendo um olho secreto na tripulação. Luffy então acenou para Kuina e Zoro ficarem de olho em Perona, enquanto Sanji arrulhava ao redor dando-lhe comida e doces para acalmar a garota. Enquanto isso acontecia, Luffy foi em direção ao seu próprio quarto para fazer uma ligação para Sengoku. Ele não se importava em seguir ordens, mas do jeito que as coisas estavam, se ele ia fazer alguma coisa, era melhor receber alguma compensação e reconhecimento por isso. O Dr. Ogbak bateu o punho na mesa enquanto suor frio escorria de sua testa. Não. Isso não pode estar acontecendo. Ele disse, olhando para a tela que observava o Thousand Sunny e sua tripulação. Por que outro senhor da guerra está aqui? Moria, aquele bastardo, ele é um problema até mesmo quando está sob meu controle. E Perona, eu deveria ter lidado com ela antes. O médico de corpo redondo disse enquanto andava freneticamente de um lado para o outro, tentando pensar em algo para detê-los. Isso é ruim. Isso é ruim. Preciso fazer alguma coisa. Tenho que pelo menos pará-los antes que cheguem aqui. Sim, eles conseguirão pará-los. Mas primeiro, o médico correu para outro painel, onde várias outras telas estavam exibindo a visão. A maioria das telas ali estavam escuras ou pouco nítidas, pois compartilhavam as imagens da criatura que o Dr. Ogbak tinha sob controle. Criaturas que eram seu trunfo, escondidas sob as águas turvas de Thriller Bark. O Dr. Ogbak conhecia suas capacidades. Ele sabia que enfrentar um senhor da guerra, com sua própria tripulação, seria quase impossível, mesmo se ele tivesse Moria sob seu controle. Então ele preferiria acabar com eles no mar do que dar a eles uma oportunidade de vir aqui. Capítulo 452. Isso realmente complica as coisas, o almirante da frota Sengoku disse do outro lado. Luffy havia explicado a situação para ele, e parecia que o chefe da marinha compartilhava sua visão. Então o que você quer que eu faça, velho? Luffy perguntou. Eu poderia derrubar o Dr. Ogbak.
mas eu preferiria não colocar os pés lá. Também havia o fato de salvar Moria. Com a forma como Perona havia explicado o poder do Dr. Ogbak, ele mais ou menos controlava as pessoas com seus parasitas. Então ainda havia uma chance de que ele ainda estivesse vivo e curável em algum aspecto. Mas quem sabe? Pessoalmente, Luffy não via razão para que o Dr. Ogbak o mantivesse vivo. Rancor pessoal talvez? Ou usar Moria como um fantoche forte para fazer o que ele queria. Ambas eram opções viáveis, mas pode acontecer que depois de toda a luta, eles venham a saber que Moria não está vivo. Então, sim, ele não queria desperdiçar seu esforço aqui. Isso também explica porque 2 dos meus navios de guerra desapareceram lá e Sengoku disse em um tom baixo, sua voz escondendo uma raiva fria pelos piratas Thriller Bark. Eu temo que pode ter acontecido com eles mesmo que seja um pouco repentino. Estou mudando a tarefa. O Dr. Ogbak é uma ameaça muito maior e ele deve ser capturado ou morto, e se você puder, então por favor salve os fuzileiros que foram tomados pelo controle. Luffy franziu a testa. Ele sabia que isso poderia acabar acontecendo. E ele não era contra, ele só precisava fazer um bom negócio por isso. Mas bem no momento em que ele estava pensando nisso, o navio inteiro tremeu como se algo estivesse impactado de fora. Luffy franziu a testa, mas decidiu terminar de lidar com Sengoku antes de fazer qualquer outra coisa. Fora, depois que Luffy foi para seu quarto, a tripulação não tinha mais nada para fazer além de questionar Perona ou Brook sobre as coisas por aqui. Como eles já tinham almoçado, eles estavam planejando seguir junto com Luffy havia planejado e estavam esperando por suas ordens. Enquanto alguns da tripulação, como Zoro, Kuina e Jin estavam ansiosos para chegar a Thriller Bark, o mesmo não podia ser dito de toda a tripulação. Especialmente quanto mais Perona contava sobre o lugar. Experimentos horríveis e fedorentos eram bem comuns naquele lugar. Eu sempre odiei o trabalho do Dr. Ogbak, mas Jeko Moria sempre achou que tinha controle sobre ele, até que não teve mais, ela disse com um tom um tanto sombrio. Agora que ela tinha uma boa refeição, depois de quase um mês sobrevivendo às suas próprias habilidades horríveis de cozinhar, ela estava muito mais aberta a uma conversa do que antes. Como você conseguiu viver naquele lugar, Perona-chan? Chopper perguntou, um tanto horrorizado com as batidas horripilantes que circulavam no navio ilha flutuante de Thriller Bark. A garota deu de ombros, eu cresci lá. Pode não ser tudo bonito, mas era o lar. Ela disse, e de alguma forma ela sentia falta disso. Era um lugar assustador, eu vou te dizer isso. Brook disse, até eu fiquei com medo. Ei, não diga isso na frente dela. Sanji reclamou. Espera, você já esteve naquele lugar antes? Nami perguntou com uma sobrancelha erguida. É mais ou menos, várias vezes na verdade, não que eu tivesse a intenção de ir lá, Agora eu lembro quem é o Dr. Ogbak? Brook disse, plantando seu punho esquerdo na palma da mão direita. Ele atacou, mas ele foi interrompido quando seus olhos se arregalaram. O que é isso? Ele disse apontando para algo na névoa escura. Todos que estavam por perto seguiram o dedo esquelético de Brook e ficaram pálidos com o que viram. O terror tomou conta da tripulação pirata enquanto o mar irrompia diante deles, um rei do mar gigante parecido com uma lagosta surgindo das profundezas. Sua forma crustácea pairava a histórias de altura, olhos negros malignos estreitando-se para a lamentável embarcação balançando insignificantemente diante dela. Isso é super enorme, disse Frank, e isso não seria um eufemismo. A criatura tinha pelo menos 20 a 30 vezes o tamanho do Tarzan Sunny, sendo capaz de derrubar a nave facilmente se quisesse. Suas pinças titânicas estalavam ameaçadoramente ansiosas para esmagar madeira e osso em suas garras de torno. O navio balançava violentamente enquanto as ondas quebravam contra o casco, desalojando caixas e barris que deslizavam descontroladamente pelo convés. Os piratas se agarravam às grades e ao mastro, rezando para sobreviver a esse encontro com a destruição colossal e primitiva. Durante todo o tempo, o olhar penetrante do Rei do Mar permanecia fixo com raiva sobre eles, merda. Nami xingou, enquanto a criatura balançava suas garras em direção à pequena nave, pretendendo esmagá-la apenas com seu tamanho. Zoro, já é isso. E finalmente alguma ação. O espadachim de cabelos verdes disse com um sorriso ameaçador enquanto saltava no ar sacando sua lâmina, corte no Azarashi. E com um corte, toda a grande garra se partiu no meio, pegando chamas verdes enquanto o Rei do Mar rugia enquanto tentava atacar com sua outra garra. Mas antes que pudesse, seu rosto explodiu em uma explosão, tirando um de seus olhos. Bom tiro, baby! Usopp gritou enquanto atirava do canhão encenado no Tarzan Sunny. Sunny super shotou! Frank disse atirando do outro canhão, ao lado de Usopp, acertando a estrela lagosta como a cabeça do Rei do Mar, fazendo o monstro já furioso rugir. Seu rugido sacudiu a área, jogando vento e ondas para trás enquanto tentava freneticamente atacar o Tarzan Sunny. Ei, o que está acontecendo? Luffy disse, saindo do seu quarto. Ele então olhou para o Rei do Mar lagosta gigante. Quem pediu frutos do mar sem mim? Agora não é hora de brincar. Vivi gritou segurando a nave, enquanto ela balançava violentamente para trás. Mate essa coisa. Agora, por que ser violento? Luffy disse, assim que Kuina lançou um grande golpe de gelo, que fez um corte profundo e congelou o Rei do Mar. A besta perdida já estava meio morta, mas estava furiosa o suficiente para retaliar. Mas antes que ele pudesse fazer isso, algo mais surgiu da água. Uma pequena vaca Rei do Mar bateu a cabeça no peito do Rei Lagosta do Mar, antes de derrubá-lo na água. Hu-ho, vai Momou. Usopp comemorou. Normalmente Momou seria muito menor que o Rei do Mar Lagosta, mas quando você tem o poder do tamanho do seu lado, não precisa se preocupar com isso. Ambos os reis do mar estavam selvagens no mar, pois o Rei do Mar Lagosta viu seu fim. Mas ao fazer isso, ele bateu no mar, enviando ondas de tsunami em direção ao Tarzan Sunny. Não, nós vamos morrer. Brook gritou e Perona compartilhou seus medos. Cricket revirou os olhos, TCH novatos. Bolha Baribari.
Uma bolha redonda em forma de verde cercou o navio enquanto ele era empurrado para trás, e surfou nas ondas com facilidade. Mas isso não significava que as coisas no navio não iriam tombar. Mas Spark estava lá para desacelerar as coisas, antes que qualquer coisa caísse do navio. Logo as ondas se acalmaram e Bartolomeu largou a barreira. Estou derrotado, disse o pirata ofegante. Todos estão bem? Johnny perguntou. Gá, acho que quebrei minhas costas e Osaku resmungou, mas foi ignorado. Toda a tripulação estava dispersa, mas conseguiu se manter no navio, mas esse não foi o problema. Por que aquele rei do mar parecia bravo conosco? Disse Chopper, resmungando para si mesmo. Beppo, que tinha um balde sobre a cabeça para proteção, inclinou a cabeça para a pergunta do amigo. Parecia quase estar controlado. Pessoal, Cobb disse, suas orelhas se contraindo enquanto ele captava os sons. Acho que podemos ter um problema. Assim que ele disse isso, várias criaturas do mar irromperam na frente, reis do mar gigantes e monstros que pareciam furiosos com o Thousand Sunny, prontos para atacar. Jin deu um sorriso predatório enquanto girava suas tonfas pesadas. Eu as vejo mais como um desafio e isso vai ser divertido, Zoro disse concordando com ele. Agora, não se esqueça de causar medo nos corações dos seus inimigos, Luffy disse com uma risada e um sorriso selvagem no rosto. Sua naginata sem nome já estava em sua mão. Ele apontou a lâmina para frente, ataque. A tripulação, ou pelo menos aqueles que estavam ansiosos para lutar, rugiram ao saltar do Going Merry e atacar as dezenas de Sea Kings que os atacavam. Do outro lado, o queixo do Dr. Ogback caiu no chão quando ele viu o que acontecia nas telas. Que tipo de monstros são esses? Capítulo 453. O queixo do Dr. Ogback caiu no chão quando ele viu o que acontecia nas telas. Que tipo de monstros são esses? Ele havia enviado vários reis do mar que estavam infectados com seus parasitas para atacar os piratas. Mas mesmo assim, os gigantes não estavam representando nenhum desafio para a tripulação. Isso era ruim. Este é um grande erro da minha parte. Dr. Ogback disse, eu o subestimei, mas não posso recuar agora. Vamos enviar o resto dos reis do mar atrás dos navios. Mesmo que eles não consigam pegar todos os companheiros da tripulação, reduzir os números será suficiente, especialmente se eles puderem afundar o navio. Com isso em mente, o doutor pegou um capacete especial que estava na mesa, um que ele projetou para ajudar com o alcance de seus poderes de Akuma no Mi. Normalmente ele não precisaria dele, se os piratas já estivessem em Thriller Bark. Mas como eles estavam longe, ele precisava de ajuda extra. Seus poderes tinham múltiplos aspectos, mas ninguém sabia seu segredo. Esta foi uma das razões pelas quais Gekko Moria caiu. Enquanto ele se levantou, então ele pretendia mantê-lo assim. Com o capacete na cabeça, o doutor tentou se conectar com a mente da colmeia, onde ele era o mestre. Ele assumiu o controle sobre os reis do mar e grandes feras que vagavam pelas águas, que haviam sido infectadas e os comandou a atacar a possível localização dos piratas do Chapéu de Palha. Se ele não pudesse derrotá-los pela força, então ele os esmagaria em números. Só preciso ganhar algum tempo e garantir que eles não cheguem a Thriller Bark. Dr. Ogback disse, em breve meus aliados chegarão e não precisarei mais me preocupar. Mas só por precaução, o médico tirou 2 pequenas injeções do bolso. Elas eram para emergências, só por precaução, caso algo acontecesse. Ele não queria usá-los, pois depender da versão modificada da droga Zon diminuiria suas capacidades mentais, além de ser prejudicial à sua saúde. Ele não precisaria se preocupar com tudo isso se Thriller Bark ainda estivesse operacional. O navio Ilha foi fortemente danificado devido às batalhas que aconteciam nele, tornando-o incapaz de se mover de um lugar para outro. Se esse não fosse o problema, o Dr. Ogback teria deixado o Triângulo Floriano. Mas nem tudo sai como planejado. De volta a The Thousand Sunny Super Sunny Sound Cannon. Frank gritou enquanto disparava rajadas rápidas de ondas sonoras sólidas que destruíam o número de reis do mar que ousavam atacar sua tripulação. Quarto, Ló disse, envolvendo uma grande parte da área em sua bolha de quarto. Antes de desembainhar sua espada, amputação em massa. Ele disse, balançando sua espada em um amplo arco. O ataque atingiu o alvo, cortando as fileiras das feras marinhas furiosas antes que elas pudessem chegar perto do Thousand Sunny, interrompendo seu avanço. Spike e Cannonbolt. Jin rugiu em sua forma meio zoa enquanto se enrolava em uma bola de espinhos da morte, quicando de uma fera para outra. Você quer ver raiva? Eu estou com raiva. Falcon Drill. Johnny gritou, em sua própria forma de grifo meio zoan, enquanto pingava através da cabeça de um dos reis do mar. O grilo também podia ser visto pulando de um rei do mar para outro, cortando seus grandes apêndices com facilidade. Um rei do mar serpenteante o tinha como alvo, um de seus olhos já cego. Ele não se importava com o outro de sua espécie enquanto empurrava e rasgava qualquer coisa que estivesse em seu caminho. Você é um bastardo durão, Cricket gritou, pulando para trás enquanto se movia, encarando a serpente que abriu sua boca para engoli-lo. Mas você não é inteligente. Estenda Bull Cofred. Ele gritou enquanto sua espada se estendia em comprimentos selvagens perfurando a boca do rei do mar saindo de seu olho direito antes de recuar. O rei do mar rugiu nuvem venenosa enquanto se debatia, sem ver nada, atacando os outros reis do mar que estavam perto dele. Preciso de mais velocidade. Nami gritou enquanto manobrava a nave para fora dessa confusão. Vamos lá. Sanji gritou, enquanto se concentrava em aumentar a velocidade da nave, enquanto outros agiam para manter os controles da nave. A nave tremeu com o impacto, quase derrubando Nami, mas White Fury conseguiu impedi-la de cair. Obrigada, garota. Nami disse, dando um rápido tapinha na cabeça da cobra branca antes de voltar a controlar a nave. 2 reis do mar a leste Vivi gritou do ninho do corvo. Eu pego.
Spark disse antes de usar Soru e Geppo para desaparecer de seu lugar e atacar as feras que se aproximavam. Enquanto isso acontecia, Luffy finalmente pousou no Thousand Sunny, seu corpo encharcado de sangue. Isso é pior do que eu imaginava. Precisamos sair daqui, antes que sejamos dominados. Não é tão fácil assim. Os reis do mar não estão nos dando chance, Nami gritou enquanto controlava o navio para fora da confusão. Ondas atingiram o Thousand Sunny, ondas grandes que facilmente teriam derrubado qualquer outro navio. Mas o navio navegou forte, sem perder a velocidade enquanto navegava para frente. Zoro e Kuina não foram vistos lutando na superfície, pois estavam debaixo d'água com Achan e Momou, lutando contra os reis do mar que estavam embaixo. Como eles não eram usuários de frutas do diabo, eles podiam fazer isso. Zoro até conseguiu usar suas chamas debaixo d'água, enquanto o mar fervia e congelava em alguns pontos. Alguns podem se perguntar como ele conseguiu usar uma arma de fruta do diabo debaixo d'água. A resposta foi não deixar a água engolir a lâmina. E fazer isso com uma espada flamejante foi bem fácil. Precisaremos ficar para trás por um tempo, concluiu Luffy. Eu, Zoro, Kuina e Spark ficaremos para trás e chamaremos a atenção do Rei do Mar. Vocês se concentrem em encontrar Thriller Bark e tirar o navio do mar. Eu posso ajudar com isso, Brook gritou. Suas roupas também pareciam maltratadas. Parecia que ele também estava ajudando sua nova tripulação de qualquer maneira possível. Eu posso tornar a nave invisível com meus poderes, mas vai levar algum tempo. Luffy piscou sério, ele sorriu. Isso é ótimo, nós vamos segurá-los. E boa sorte. Com isso, Luffy saltou do navio novamente, eletricidade vermelha crepitando ao redor de sua lâmina enquanto ele balançava contra o grupo de reis do mar próximos. Pessoal, todos de volta ao navio, protejam-no. Zoro, Kuina e Spark comigo. A tripulação seguiu as ordens enquanto saltavam de volta para o navio seguindo as ordens do capitão. Ao mesmo tempo, o pequeno grupo de Luffy ficou para trás. Seria difícil, mas eles estavam confiantes em sua força. Capítulo 454. Ventos fortes e chuvas torrenciais castigavam o Thousand Sunny enquanto Nami lutava pelo leme, lutando para manter um curso através do Triângulo Floriano. Ondas enormes jogavam o navio como um brinquedo, com respingos de sal picando os rostos da tripulação enquanto corriam para proteger qualquer coisa que não estivesse aparafusada. Espera, estamos deixando o capitão para trás, disse Kobe. Não há tempo para se preocupar com isso, Vivi disse do ninho do corvo. E não se preocupe, Zoro, Spark e Kuina estão com ele. Pessoal, segurem firme. Nami gritou. Barto, proteja-nos. Frank, ligue os motores jet. Agora. Bari escudo pontudo. O usuário da barreira disse enquanto a energia verde se reunia em uma barreira sólida, que foi moldada na frente do Thousand Sunny, dando-lhe uma vantagem para cortar as ondas fortes. Sulpo perniço. O ciborgue disse, apertando o grande botão vermelho no painel de controle enquanto o Thousand Sunny acelerava. Nós vamos morrer? Gritaram Usopp, Perona, Brook, Chopper e Beppo. Oh, merda. Cricket disse enquanto quase escorregava para fora do navio. Segure firme, seu idiota, disse Âncora enquanto usava uma corda para pegá-lo. Pessoal, ainda temos reis do mar na nossa cola. Ló disse ao ver alguns grandes membros semelhantes a polvos ainda perseguindo seu navio. Temos que ser rápidos, ou podemos acabar virando frutos do mar, Robin lembrou docemente. Agora não é a hora, Nami rosnou de volta. Oh, Robin fica tão fofa quando faz suas piadas obscuras, disse Sanji. Os motores a jato foram acionados e somados aos poderes de velocidade de Sanji, o navio navegou para frente, deixando um rastro de água. Mas mesmo a velocidade não importava muito quando se tratava de escapar de reis do mar que eram grandes o suficiente para engolir seu navio. À distância, as sombras ameaçadoras de bestas aquáticas circulavam, enquanto eles os perseguiam. Alguém podia até ver Luffy, Kuina e Zoro tentando pará-los e mantê-los afastados. Mas mesmo assim alguns ainda estavam os perseguindo. O tempo também estava ruim, com uma tempestade se formando no mar escuro. Difícil de bombordo rápido. Nami gritou sobre o rugido do vento e da chuva, relâmpagos estalando ameaçadoramente acima do mastro principal. Merda! Sanji gritou, sentindo algo com seu aqui de observação. Tem um na frente? Ah, o quê? Nami disse, seus olhos se arregalaram quando um grande rei do mar veio de frente para o Thousand Sunny que se aproximava. Um enorme monstro parecido com uma enguia com presas afiadas, avançou em direção ao navio, apenas para ser recebido por uma explosão rosa que destruiu seu rosto, abrindo caminho para o Sunny evitá-lo. Toma isso, sua cobra gigante! Usopp disse, recebendo um sibilo, aquecido do seu lado. Oh, eu não quis dizer você, White Fury. Ele se desculpou. Brook, precisamos dessa camuflagem. Nami gritou, quando você pode fazer isso? Estou pronto, disse o esqueleto. Yo! Espero que isso funcione. O que você quer dizer com esperar que isso funcione? Yosaku reclamou do lado. Gente, foco. Ainda temos companhia. Ló lembrou a tripulação, cortando um tentáculo enorme que estava prestes a envolver a nave. Mesmo nessa velocidade, os bastardos estão me acompanhando, disse Yosaku. Acho que não vou mais gostar de peixe. Nem todos os peixes são ruins, Achan disse. Em seu ombro estava o corpo encolhido de Momou. Usopp de alguma forma conseguiu encolher o rei do mar de volta para o navio deles. Assim que eles estavam se acostumando à velocidade, neblina e neblina começaram a se formar ao redor do Thousand Sunny. Pessoal? O que está acontecendo? Chopper perguntou. Algo assustador.
Nhonhô, a voz de Brook ecoou pela névoa. A tripulação olhou ao redor e não conseguiu parar o mais novo membro da tripulação. A névoa começou a ficar espessa cercando a nave e se prendendo aos companheiros de tripulação. Alguns entraram em pânico, outros não, e logo algo incrível começou a acontecer. O navio começou a desaparecer na névoa, tornando-se invisível. A tripulação ainda conseguia se ver um pouco, mas para os reis do mar o navio simplesmente desapareceu de repente. Isso é super legal, disse Frank. Usopp, Chopper, Perona, Beppo e Bartolomeu tinham estrelas nos olhos. O truque ainda não foi feito. A voz de Brook ecoou dos arredores. Eis meu Sunny Faciolt. Assim que ele disse isso, outro navio, uma cópia exata do Thousand Sunny, surgiu da névoa e seguiu na direção oposta. E vendo isso, os reis do mar que estavam dando caça mudaram de alvo, mirando na falsa ilusão conjurada feita de névoa. Eu vou. Você não vê esse tipo de coisa todo dia, disse Anchor, enquanto o Thousand Sunny finalmente começava a perder os rastros dos reis do mar que os incomodavam há tanto tempo. Logo Thousand Sunny estava de volta a uma clareira, ainda dentro do Triângulo Florian, mas sem perigo à vista. Finalmente Nami suspirou aliviada, caindo no chão para recuperar o fôlego. Reações semelhantes foram comuns na tripulação, pois eles finalmente conseguiram chegar à segurança. Até mesmo a ilusão invisível ao redor também foi embora, com Brook também dando uma pausa no uso de seus poderes. Isso foi bem difícil. Eu senti nos meus ossos. Brook riu. Eu não gosto deste lugar, disse Chopper. Beppo concordando. Deveríamos sair daqui o mais rápido possível, sim. Mas isso é depois de consertar a bagunça aqui, disse Sanji. Ainda precisamos encontrar Thriller Bark e impedir que o médico mal domine o mundo ou algo assim. Nami esfregou a testa. Não é tão fácil. Nós nem temos uma pose de tronco para isso. Ela disse. Nós precisaremos enviar batedores. Eu sei onde Thriller Bark está, disse Perona, ganhando a atenção de todos. Você quer, Perona-chan? A menina sentiu. É por ali. Ela disse apontando para uma direção. Você pode estar mentindo, Yosaku ressaltou. Sim, isso pode muito bem ser uma direção aleatória, disse Johnny. Eu acredito em você, Perona-chan, disse Sanji. Bem, é o melhor que temos, Nami deu de ombros, antes de olhar para Perona. Mas você tem certeza? Claro, eu posso rastrear de volta para minha casa a qualquer dia, a garota disse com um beicinho enquanto cruzava os braços. Eu posso rastrear minha casa com meus poderes, tudo bem. Ela bufou. Nami olhou para Vivi, que deu de ombros. Com o que Perona disse sobre seus poderes, isso funcionava de alguma forma similar a Vivi, então era a melhor coisa que eles tinham. Então seguiremos sua direção, Nami disse, enquanto se levantava, enquanto mudava a direção do Thousand Sunny. Indo para a possível localização do Thriller Bark, o navio Ilha Flutuante. Capítulo 455. Uma névoa pesada cobria o Triângulo Florian, abafando todos os sons enquanto o Thousand Sunny navegava cautelosamente pelo infame cemitério de navios. Ao contrário de antes, as velas dos navios estavam levantadas, impulsionando o navio lentamente através de seu destino, com cuidado para não atrair nenhuma atenção indesejada para ele. A forma flutuante de Perona explorava a frente, guiando-os em direção à localização de Thriller Bark através da névoa perigosa que escondia monstros marinhos. Até agora suas instruções tinham sido verdadeiras, mantendo-os em segurança no curso. Brook cantarolou uma melodia tranquila, usando seus poderes para dobrar a névoa ao redor do Sunny, dobrando-a para longe e tornando o navio temporariamente invisível. Era a única razão pela qual eles ainda navegavam sem serem descobertos pelas feras que rondavam essas águas. Todos esperavam que a informação de Perona estivesse correta, de que Thriller Bark estava bem à frente. Mas alguém acha esse lugar assustador? Usopp perguntou com um olhar nervoso por cima do parapeito para a névoa espessa abaixo. A névoa pesada abafava qualquer vislumbre do próprio oceano. Não conseguimos nem ver nada. Há algo que você possa fazer sobre aquele Brook? É bem cansativo manter a nave invisível como ela está. Removê-la será bem desafiador para mim. Sem mencionar que a névoa ao redor ajuda um pouco a esconder a nave, o esqueleto disse honestamente. Não precisamos, Jin disse, não realmente incomodado pela visibilidade mínima. É melhor do que ser atacado por reis do mar. Sanji, que estava na frente do navio, também estava em silêncio. Era difícil para ele detectar qualquer coisa com seu Haki de observação. Toda a coisa da névoa, e os poderes de Brook em geral estavam meio que segurando seu Haki de observação. Mas ele não sabia disso. Devemos ficar quietos, disse Law, olhando atentamente através da escuridão com uma mão apoiada na espada. Não queremos atrair visitas. Vivi estremeceu, o olhar disparando cautelosamente ao redor deles. Vamos apenas encontrar essa ilha rapidamente. Ficar ancorada aqui às cegas me dá arrepios. Ela disse. White Fury cutucou-a de lado, sibilando de um jeito que dizia para não se preocupar. Usopp olhou em volta em todas as direções. Perona, quanto falta? A princesa Glitch voltou a aparecer, com as Marias Chiquinhas balançando. Chegamos. Thriller Bark está bem à frente. Ela apontou uma mão enluvada para a frente. Os chapéus de palha correram para a grade enquanto todos se esforçavam para vislumbrar a ilha. Gradualmente uma massa escura se solidificou da escuridão. Penhascos imponentes envoltos em videiras serpenteantes pairavam no alto, encimando enormes ameias circundando o perímetro. Gárgulas apodrecidas olhavam de soslaio de muralhas alinhadas com bandeiras silenciosas e esfarrapadas agarradas a seus estandartes. Ao longo das árvores, era possível ver esqueletos mortos sendo pendurados pelo pescoço, alguns sem membros, enquanto outros até tinham carne neles. Nenhuma luz os saudava. Nenhum movimento ou som perturbava o silêncio enquanto eles se aproximavam através de bancos de neblina cada vez mais profundos. Cara, esse lugar é assustador, Brook disse olhando para os esqueletos enquanto tremia, recebendo várias gotas de suor de seu companheiro de tripulação. O quê? Só porque eu me visto como não significa que eu não tenha bom senso. Silêncio. Eu ouço alguma coisa, Sanji disse estreitando os olhos.
Até Jim, Johnny e Cobb tinham captado o som, mas eles não sabiam o que era. O cozinheiro tentou usar seu aqui de observação, mas seu aqui de observação não estava acostumado a trabalhar nesse tipo de ambiente. Você tem certeza de que tem alguém em casa? Frank perguntou duvidosamente, franzindo o senho para os edifícios decadentes. Este lugar parece deserto. As sobrancelhas delicadas de Robin se juntaram em uma carranca pensativa. Eu me pergunto, vocês se preocupam demais, disse Perona bufando. Eu trouxe vocês aqui do lado. Raramente alguém fica de guarda aqui. Fiquem alertas todos, ordenou Jim, enquanto ele andava pela metade da zona, ignorando o ar. Seus instintos formigavam estranhamente, algo espreitava ali além da vista. Poderia ser paranoia indesejada, mas eles estavam lidando com um inimigo desconhecido ali. Ele preferiria ser cauteloso e errado do que despreparado e certo. Cobb também sacou suas lâminas de osso, como ele mesmo se preveniu. Johnny e outros também estavam em guarda, só por precaução. Embora novamente nada tenha acontecido. Minutos se passaram e a tripulação começou a duvidar de sua cautela. Talvez não houvesse nada lá. O navio deles aproximou-se lentamente de docas em ruínas, com um convés quase invisível na escuridão. Emboscada. Sanji disse rapidamente quando finalmente conseguiu captar movimentos indesejados. Sem aviso, tiros rasgaram a névoa, salpicando o casco do Sunny. Brook gritou, abaixando-se para evitar uma bala de mosquete que quase lhe arrancou a cabeça. Oh, merda! Usopp disse, também se abaixando enquanto disparava alguns tiros explosivos em certas direções. Bartolomeu ergueu uma barreira transparente bem a tempo de desviar de várias balas de canhão que disparavam em direção ao navio. Estamos sob ataque. Nami gritou, abaixando-se com as mãos batendo palmas sobre a cabeça. Mas onde eles estão? Sanji focou intensamente, observando as trajetórias das balas ricocheteando em seu escudo. Muita névoa. Brook, abaixe a invisibilidade e remova a névoa. Vamos lá, disse o esqueleto do chão. A invisibilidade caiu, enquanto a névoa ao redor deles também caiu, misturando-se com a água, finalmente permitindo que a tripulação visse seus inimigos. Lá. Jin apontou ao longo das ameias agora visíveis em breves iluminações de flash de focinho. Fileiras após fileiras de fuzileiros navais e piratas armados se alinhavam, atirando continuamente contra o Sunny. Mas seus movimentos pareciam estranhos, rígidos e desajeitados, como se não estivessem totalmente no controle de suas próprias ações. A forma de Perona tremeu rapidamente ao redor das fortificações superiores. De repente ela arfou, recuando em consternação. Parasitas. Eles estão sendo controlados por aquele médico horrível. Os olhos de Law se estreitaram. Ogbak. Ele antecipou nossa chegada. Isso não é bom. Não seremos capazes de atracar nossa nave do jeito normal, Nami disse. Agora que todo Thousand Sunny estava coberto pelo escudo de Bartolomeu, eles não estavam preocupados em serem atingidos pelos projéteis. Mas isso não significava que todas as preocupações tinham acabado. Um grande rei do mar surgiu do mar, apenas para ser chutado de volta para o mar por Sanji. Enquanto o escudo de Bartolomeu cobria todo o Thousand Sunny como um escudo redondo, isso não significava que todo o perigo havia desaparecido. Uma explosão massiva ou um rei do mar massivo facilmente seriam capazes de derrubar o navio. É por isso que Sanji, Jin e Cobb já estavam no céu saltando no ar, desviando de fortes explosões e derrotando grandes feras e reis do mar antes que pudessem causar danos ao navio e à tripulação. Você não estava brincando quando disse que ele tinha a ilha inteira sob controle, Robin assobiou. Enquanto Perona estremecia enquanto as ondas de fuzileiros navais e piratas já estavam saltando e nadando em direção ao Thousand Sunny, com a intenção de prejudicar a tripulação. Sanji, Jin, Cobb, não machuquem as pessoas, elas não têm controle sobre suas ações e ainda estão vivas. Chopper gritou quando viu o exército louco movido a parasitas vindo em sua direção. Esteja pronto para pensar em uma solução, porque se conter não vai nos ajudar a longo prazo, disse Sanji de cima, desviando dos tiros disparados em seu caminho antes de cair com um chute que fez ondas ao redor, mandando a horda de soldados nadadores para trás antes que pudessem chegar perto do Thousand Sunny. Bartolomeu grunhiu, mantendo sua barreira contra a chuva infinita de munições. É ótima informação, mas o que fazemos agora? Estamos presos aqui. O navio subitamente se ergueu quando um tremendo impacto atingiu de baixo. A tripulação que estava no navio quase caiu no mar antes de conseguir se firmar. Um enorme apêndice parecido com um caranguejo irrompeu das ondas, tentando esmagar o casco do Sunny. Monstro marinho a este bordo. Usopp gritou. Capítulo 456. Da perspectiva de Hogback, no alto das ameias em ruínas de Thriller Bark, ele observou o caos com alegria maliciosa. Ele riu loucamente enquanto se sentava preguiçosamente em sua cadeira observando o caos que estava criando. Ele tinha soldados suficientes para derrubar o exército de um país. Os piratas nem teriam chance, e mesmo que tivessem, não seriam capazes de encontrá-lo. Os tolos vagaram cegamente para sua armadilha, sem saber de sua armadilha. Agora eles morreriam ou se encontrariam sob seu comando. Sua visão aumentada lhe mostrou os poderes extraordinários que alguns membros da tripulação possuíam, poderes que ele pretendia escravizar para seus próprios fins. Ogbak olhou para as legiões atirando implacavelmente no navio inimigo. Fileira após fileira de soldados de olhos vazios viviam apenas para servir à sua vontade agora. Se esses piratas de alguma forma sobrevivessem ao ataque, ele tinha reforços para convocar. Ogbak tamborilou os dedos, as coisas estavam indo bem. Teria sido melhor se suas forças conseguissem subjugá-los aqui no mar, mas parecia que isso não seria possível. Mas não importa, ele tinha outras coisas planejadas para eles. Ao contrário de Moria, ele não tinha nenhum sentimento emocional por este lugar. Na verdade, o Dr. Ogbak odiava Thriller Bark, as paredes e a ilha eram sua prisão, por assim dizer. Por quase 2 décadas, ele não teve permissão para sair por longos períodos de tempo, ou sendo monitorado por aquele bastardo Absalom, ou por outra pessoa.
O médico balançou a cabeça, ajeitando os óculos. Agora não era hora para isso. Ele trouxe seu foco de volta para as telas, onde podia ver os piratas lutando para acompanhar seu exército infectado por parasitas. Alguns dos piratas tinham muitos poderes interessantes. Isso também restringiu os alvos principais que ele queria de fato. Tê-los do seu lado, poderia até mesmo lhe dar alguns bons pontos com seus futuros aliados. Ele já havia se vingado de Moria, e agora o próximo na fila era contra o governo mundial. E usar não um, mas dois de seus senhores da guerra contra eles parecia tentador. Kek. Espere só, Sengoku. Eu vou me vingar de você. Kek, o médico louco gargalhou em seu quarto sozinho, saboreando seus sonhos de vingança. Sanji, Kobe e Jin lutaram desesperadamente contra a colônia gigante de caranguejos dos Reis do Mar, impedindo-os de atacar o Tarzan Sunny. Jin acertou um soco poderoso que atingiu uma das conchas do Rei do Mar, enquanto Kobe cortou as pernas de outro. Sanji lançou um chute de fogo direto na boca de outro Rei do Mar, empurrando o monstro para trás com um grito borbulhante. A forma de Perona reapareceu, distração evidente em seu rosto. Isso é ruim. Ela disse, temos que sair da água, ou todos vocês vão afundar. Você sabe que eu não quero ser aquele que diz isso, disse Usopp, disparando seu canhão em direção a um grupo de fuzileiros navais armados de artilharia. Mas você tem um talento incrível para afirmar o óbvio. A sobrancelha de Perona se contraiu enquanto ele bufava, tudo bem. Eu fui um tolo em me preocupar com vocês, Yonho. Esse tipo de emoção está me dando arrepios. Brook disse, não que eu tenha pele? Ou tenho? Piada de caveira. Yonho. Sabe de uma coisa? Eu não queria usá-lo sem testar. Mas parece que não temos escolha, disse Anchor, chamando a atenção de Usopp e Frank. Sério? Frank disse, estrelas em seus olhos, isso é demais. Você pode dizer isso de novo, irmão. Usopp comemorou, dando socos no ar. Estamos esquecendo de alguma coisa? Vivi perguntou olhando para Nami, que deu de ombros. Oh, com certeza você está. Anchor disse com um sorriso irônico, só um momento. E com isso ele foi embora deixando uma nuvem de poeira. Aparecendo de volta um segundo depois com uma pequena caixa atada. Sim, muito emocionante, de fato, Law disse com uma gota de suor. Ah, não é a caixa, essa super. É o que tem dentro dela, disse Frank, enquanto limpava espaço para Anchor montar a caixa. Depois de colocar a caixa no chão, Anchor olhou para Usopp. Você faz as honras. Usopp fez um sinal de positivo com o polegar, antes de estalar os dedos em direção à caixa, fazendo com que ela retornasse ao seu tamanho original. A caixa se expandiu, quase preenchendo um bom pedaço do convés do Tarzan Sunny, fazendo a tripulação recuar com alguns gritos. O que é que tem ali? Bartolomeu disse, enquanto olhava para frente e para trás, tentando manter sua concentração no escudo e no que estava acontecendo na nave. A caixa acabou sendo uma carga quadrada enorme, tão larga quanto o convés do Tarzan Sunny, o que não era pequeno quando você considera o fato de que o navio era muitas vezes maior que o Going Merry, cerca de 2 vezes maior que o Tarzan Sunny original. Então, o que tem dentro? Vivi perguntou. Anchor, Usopp e Frank usavam óculos de aparência semelhante e tinham os braços cruzados, um sorriso orgulhoso no rosto enquanto as paredes da carga caíam, dando à tripulação a visão de sua mais nova invenção. Ou invenções. Espera, não são essas? Barto perguntou. Elas parecem semelhantes à bicicleta que Somer usa, mas com 2 rodas. Não quero estragar sua surpresa, mas elas meio que não funcionam na água. Como você sabe disso? Yosaku perguntou. Roubou a bicicleta dele uma vez, tentou fugir andando na água. Vamos só dizer uma coisa, não foi tão bem assim. Bartomeu disse com uma risada, fazendo o outro ter alguma simpatia por Somer. Bem, não precisaremos nos preocupar com água quando estivermos em uma ilha, disse Frank, resmungando sobre o fato de que a função antigravidade ainda não estava totalmente pronta. Eles não poderão andar na água por enquanto, disse Anchor, mas no futuro, eles poderão fazer isso. As motos são feitas para terra e velocidade, disse Usopp. E ele quis dizer velocidade. Ele estava falando em termos de velocidade supersônica construída para este mundo, e de certa forma, esta será uma maneira fácil de circular pela ilha. Você sabe, conservar nossa resistência e tal. Thriller Bark é uma ilha muito grande. Tenho que dizer, elas parecem que podem levar uma surra, Law disse, admirando uma das motos, que tinha seu pequeno logotipo de piratas de coração. Essa é minha? Sim, Usopp disse, não fizemos tantas personalizações, mas as motos podem ser modificadas ao seu gosto. Mas como estamos em apuros, temos que usá-las imediatamente. Não estou reclamando, Jin disse com um sorriso, enquanto olhava para uma bicicleta verde que tinha caveiras e espinhos. Ela parece sexy. Espera, você não estava ajudando Sanji e Kobe com o problema do Rei do Mar? Frank perguntou. Eles conseguem ficar um tempo sem mim, Jin dispensou. A maioria de vocês consegue surfar em uma vaver, certo? Usopp perguntou, recebendo acenos de quase todos os membros da equipe. Bem, elas funcionam de forma semelhante, também são feitas para 2 pessoas. Então não se preocupem com aqueles que não conseguem surfar em suas próprias bikes. Coisas chatas à parte, vamos fazer disso um jogo, Frank disse, pulando em sua própria bicicleta, usando seu capacete. Quem derrotar a maioria dos loucos ganha uma personalização grátis minha, sabe? Essa pode ser a primeira vez, estou gostando das palhaçadas dessa galera. Disse Law, já em sua moto, com óculos junto com um capacete. Beppo estava sentado atrás dele, usando seu próprio capacete e segurando um taco de beisebol. Os outros também rapidamente pegaram suas próprias bicicletas, enquanto o resto delas foi encolhido para mantê-las seguras. Isso é infantil, Chopper disse. Por que eu tenho que sentar atrás de você? Bem, senhor doutor, você é nosso médico, então não queremos que você se machuque, disse Robin, sentando-se no assento do motociclista, enquanto Chopper estava preso atrás.
segurando um taco de beisebol sozinho. Os olhos de Chopper e Beppo se encontraram, fazendo ambos os Mins a sentirem em algum tipo de acordo desafiador. Os outros também se sentaram em suas próprias bicicletas, emparelhando-se para cobrir as costas um do outro. O Zop e Bartolomeu formaram duplas similarmente aos outros. E quando ele deu o sinal, o escudo de um lado caiu, enquanto as motos rugiam para a vida, saltando do Thousand Sunny para a terra de Thriller Bark. Assim que a última das motos deixou o Thousand Sunny, o navio inteiro encolheu, ficando em um tamanho fácil de carregar para o Zop e Barto, que foi o último a partir para a Ilha Sombria. Capítulo 457. O quê? Para onde foi aquele navio? Dr. Ogbak disse, seus olhos se arregalando comicamente para o lugar vazio onde o navio estava há apenas um momento. Impossível. Ogbak cuspiu, os óculos refletindo os monitores piscantes agora exibindo docas vazias e neblina girando sobre águas negras. Ele desviou o olhar por um momento e agora o navio não estava em lugar nenhum. A tripulação, por outro lado, estava fora com suas motocicletas, correndo pelas fileiras de seu exército parasitário. Por mais que o médico estivesse bravo, ele também estava intrigado com o que tinha acontecido. Especialmente com as motos, elas pareciam bem projetadas. Não era a primeira vez que ele via um veículo terrestre de 2 rodas, mas essas certamente estavam um nível acima das demais. A tripulação do novo Varlor não é composta apenas de brutos, afinal, disse Ogbak. Além disso, como eles conseguiram fazer uma nave tão grande desaparecer? A tripulação certamente tem alguns detentores de poder interessantes entre eles. O médico gargalhou maníaco. Que bom. Vou me certificar de usá-los no meu exército, ele disse, puxando uma alavanca que ativava os canhões automáticos, trilhos de Gatling girando com balas de alto calibre. No entanto, isso pareceu ser um erro, pois os piratas conseguiram desviar facilmente das balas com suas motos em alta velocidade. Nenhum tiro atingiu o alvo, os tiros dos canhões quase se dissiparam no último instante, enquanto as balas ricocheteavam no guidão ou passavam longe sem explicação. O olho do Dr. Ogbak tremeu. Eles estão se divertindo? Ele perguntou com uma certa raiva fervente enquanto os membros da equipe do Chapéu de Palha dirigiam ao redor do exército aparentemente sem preocupação. Eles não apenas evitavam facilmente serem baleados, como também destruíam a munição automática enquanto avançavam em direção a Thriller Bark. Ogbak inspirou e expirou, tentando acalmar os nervos. Ele tinha muita coisa em mente, e ficar irritado não fazia bem para um intelectual como ele. Ele não deveria se surpreender que a tripulação de um senhor da guerra tenha conseguido passar facilmente pela primeira camada de defesa montada em Thriller Bark. Elas tinham o objetivo de manter as tripulações normais e as embarcações marítimas afastadas, mas isso não significava que não houvesse outras maneiras de pará-los. Vamos ver o quão bem vocês, seus bastardos, lidam com alguns fogos de artifício. A lua cheia lançava um brilho assustador sobre as ruínas e as árvores murchas de Thriller Bark enquanto os chapéus de palha avançavam pelo interior da ilha montados em um conjunto heterogêneo de motocicletas. Vurrou, vamos lá, baby. Jim gargalhou alto enquanto se divertia andando de bicicleta diretamente através de um urso gigante, fazendo o pobre animal voar de volta com um uivo de agonia. Os outros chapéus de palha tinham expressões semelhantes, rasgando os monstros de casca de suspense. A maioria deles eram feras selvagens sendo controladas por parasitas que os alvejavam. Agora, apenas os monstros eram capazes de persegui-los, pois os piratas e fuzileiros eram lentos demais para persegui-los. Continue andando, não deixe que esses malucos nos atrasem. Nami gritou enquanto dirigia sua moto com velocidade e precisão. Ela tinha um talento natural para isso, sendo capaz de manusear facilmente a motocicleta. Vivi estava no banco de trás, atirando em qualquer adversário com armas feitas de bordo. White Fury também estava voando acima deles com suas asas, evitando facilmente qualquer ataque lançado em sua direção. O bizarro conjunto de seres controlados por parasitas era difícil, mas eles não eram páreo para os veículos da tripulação enquanto eles atravessavam os obstáculos. Por que vocês compram uma bicicleta e eu não? Sanji reclamou enquanto acompanhava facilmente a velocidade das bicicletas. Porque você não precisa de uma, disse Anchor, recebendo um beicinho do cozinheiro. Estou brincando. Todo mundo tem uma bicicleta. Mas para usuários especiais de Akuma no Mi como você, Zoro e Capitão, estávamos tentando fazer algo extra. Algo que complementasse seus poderes. Então, diferente desses meninos maus, esses ainda não estão totalmente prontos. Ei, Sanji, atenção, feio às 9 horas. Usopp gritou para Sanji enquanto chutava para longe uma criatura parecida com um lobo que atacava, sem nem mesmo se incomodar com isso. Quer ver algo super? Frank disse, puxando sua bicicleta na roda traseira enquanto acelerava, usando uma pedra grande para fazer um pulo de bicicleta. Super, ei. Isso parece divertido, Jin disse, seguindo sua liderança e fazendo um VLI. Estamos voando. Voou! E isso levou outros a seguirem o exemplo. Os monstros e tudo mais eram uma coisa de fundo agora, todos estavam no momento. Aproveitando a emoção do passeio, manobrando através das fileiras de feras selvagens e armadilhas que foram colocadas pela floresta. Para tudo que era Thriller Bark, era uma ilha. E era grande, então levaria um tempo para chegar ao meio dela. E então alguém propôs uma corrida, o que obviamente deixou Nami muito feliz e Vivi muito assustada enquanto ela se segurava com força enquanto a rainha do bordo acelerava. Frank, Jin, Law e até Robin entraram na corrida competindo entre si, mas ficou claro que Nami não deixaria ninguém assumir a liderança. Atenção! Inimigo escondido nas laterais, Sanji lembrou a tripulação, já que ele era o único que conseguia usar o Haki de observação e ver o inimigo. Claro, o Haki de observação só conseguia avistar as pessoas escondidas, não as outras coisas que estavam escondidas. Dezenas de fuzileiros navais e piratas chegaram com armas, atirando em seus veículos
séculos à frente, zigue-zagueando entre muros de pedra em ruínas com foco renovado. Vários de seus companheiros de tripulação estavam à frente, tentando não ser um alvo fácil. Quase toda a tripulação tinha velocidade de reação suficiente treinada para evitar balas normais em alta velocidade, mas ainda assim, com um médico louco comandando a ilha inteira, os perigos de armas químicas ou biológicas também eram algo para se preocupar. Algo que Luffy, Chopper e Law tinham estressado a tripulação. Eles confiavam nas habilidades de todos, mas perder o foco era um convite ao desastre. Um grito agudo atraiu todos os olhares para a moto de Chopper enquanto ele freava bruscamente, desviando de uma rede sibilante que vinha da floresta. Mais redes pesadas e feras rosnando cercavam, saindo furtivamente das sombras. Droga, é uma armadilha! Frank disse, desviando sua bicicleta volumosa para proteger o médico. A frente de sua bicicleta girou e abriu quando um lançador de foguetes começou a disparar projéteis incendiários de onde as redes tinham se originado. Espera, por que sua bicicleta tem foguetes? Yosaku disse, de sua própria bicicleta. Mas ele foi ignorado. Boa defesa, Frank, Usopp disse da frente, sua moto tendo um escudo verde na frente graças aos poderes de Barto. Eu irei na frente em caso de qualquer perigo. E onde está Nami? Ela foi longe demais, disse Kobe com um suspiro, andando atrás da bicicleta de Jin. Mas Sanji está com ela, eu acho, então ela deve ficar bem. Ok, Usopp disse, então vamos ter cuidado, e assim que ele disse isso, uma explosão ensurdecedora atraiu toda a atenção deles. A estrada diretamente em frente à moto de Usopp entrou em erupção, solo e pedra jorrando para o céu. O atirador gritou, se perdendo dentro da fumaça. Merda, está minado, disse Anchor, percebendo. Tarde demais. Múltiplas explosões ondularam pela trilha da floresta enquanto cargas explosivas enterradas detonavam, desencadeadas pela passagem da equipe. Geysers de terra cuspiam em jatos escaldantes entre as árvores. A própria estrada parecia se desintegrar sob suas rodas. Capítulo 458. Quarto. Troca. Antes que a maioria da tripulação pudesse ser demolida em explosões, Law usou seus poderes para trocá-los com algumas pedras próximas, salvando seus companheiros de tripulação do incômodo de ter seus novos brinquedos explodidos. Eles eram fortes demais para serem feridos por aquelas explosões insignificantes. Todos estão bem? Beppo perguntou, atrás do assento de Law enquanto ele parava a moto. Cough, sim, Usopp disse, obrigado por salvar. É cara. Isso foi assustador, Bartolomeu disse com estrelas nos olhos. Sim, você não parece assustado, Law disse sem expressão. Os outros também conseguiram parar suas bicicletas e olharam para o caminho à frente. Com a forma como a floresta estava montada, ninguém jamais se perguntaria que minas foram colocadas no subsolo. Até o chão parecia imperturbável, não havia como localizar onde as minas estavam. Alguns uivos e rugidos à distância marcaram seus inimigos que estavam se aproximando deles. Mas, estrondo, parecia que nem eles eram imunes às minas que estavam no chão. O lugar todo é uma armadilha, Cricket disse, espetando uma das minas no chão com sua espada especial, que tinha a habilidade de se alongar à vontade. A mina, é claro, explodiu, até mesmo fazendo algumas minas que estavam por perto explodirem também. Você sabe, superar isso vai ser super difícil. Como Nami superou isso? Kobe perguntou. Os outros olharam para ele como se ele tivesse feito uma pergunta idiota. É como perguntar como Zoro se perde, respondeu Robin. Às vezes você não questiona a lógica quando se trata da nossa tripulação. Isso provocou algumas risadas e bufadas. Mas ainda assim, teremos que superar isso, disse Chopper, depois de um tempo. Usando Gepo? Kobe respondeu. Não, isso não vai funcionar. Jin disparou a ideia imediatamente. Isso não vai ficar legal. Temos que atravessá-lo sem nossas motos. Sem surpresa, a maioria dos tripulantes concordou em uníssono com a sugestão. Sabe de uma coisa? Eu desisto, Kobe disse, jogando as mãos para o alto. Mas claro, sua birra foi ignorada. Precisamos de alguém para limpar o caminho, certo? Yosaku disse, tendo uma ideia. Ei, Johnny, por que você não usa seus poderes sunicos? Quero dizer, sua voz pode facilmente rasgar a maioria das naves. O usuário do Griffin Zone piscou. Por que não pensei nisso antes? Ele disse, saindo do banco de trás enquanto dava alguns passos para frente, inalando um pulmão cheio de ar enquanto se transformava em sua forma meio Zoan e disparando um rugido sônico que engasgou e rasgou o caminho na frente deles, limpando e destruindo quaisquer minas que estivessem no caminho. Usopp assobiou dando um aceno apropriado enquanto apertava os olhos. Isso limpou bastante a distância, mas ainda pode haver na frente. Isso será um problema, disse Achan. Além disso, se os poderes de Johnny funcionaram, isso significa que qualquer ataque aéreo ou à distância também funcionará, certo? Sim, mais ou menos, Usopp assentiu. Sabe de uma coisa? Há uma boa maneira de fazer isso. De volta à sala de observação com Ogbak. Que tipo de abominação estou vendo? Ele disse para ninguém em particular, enquanto a equipe do Chapéu de Palha praticamente usava seus companheiros para tirarem ataques à distância enquanto pulavam de uma moto para outra. E o que incomodou ainda mais o médico foi a atitude relaxada e sem estresse que a tripulação estava demonstrando. Eles deveriam estar com medo, implorando por suas vidas, tentando sair da ilha. Não isso. No momento em que o médico estava pensando nisso, seus olhos caíram em direção aos outros monitores, que exibiam uma cena estranha e incomum. As verrugas escuras ao redor de Thriller Bark estavam em chamas ou em gelo. Grandes reis do mar flutuavam sem vida, com feridas profundas em seus corpos. A pilha de serpentes marinhas sem cabeça quase cobria a superfície da água vermelha turva, que estava cheia de sangue.
Monstros, essa foi a única coisa que Og-Bak deu aos membros da tripulação dos Senhores da Guerra. Até Mori era um senhor da guerra, mas até Og-Bak sabia que Luffy e sua tripulação estavam em outra liga. Cada um dos reis do mar que era controlado por ele estava morto, sem vida. Seus corpos fazendo do mar um cemitério que sangrava vermelho. Og-Bak podia ver o jovem capitão rindo com sua tripulação. Um usuário de 3 espadas que usava fogo, uma espadachim elegante e um macaco de 6 braços que era assustadoramente ágil e tinha algum tipo de poder que desacelerava as coisas. Todos eles eram fortes. E agora que eles tinham lidado com os reis do mar, eles tentariam chegar até Thriller Bark e se reagrupar com sua tripulação. Isso é ruim, Og-Bak disse, sua voz com um toque de preocupação. Nem mesmo seus fantoches serão capazes de fazer muito contra eles. Claro que eles podem tirar alguns dos membros mais fracos, mas eles não serão capazes nem de tocar nos mais fortes. Ele precisava fazer algo drástico se Og-Bak quisesse impedir que a tripulação estragasse seu plano. Apenas alguns minutos atrás, seus aliados lhe garantiram que estavam a caminho e que ele não precisava se preocupar. Mas Og-Bak preferia não estar em uma situação desesperadora diante de seus novos aliados. No mundo pirata não havia amigos. Todo mundo é um bastardo impiedoso, mas eu também sou. É um pouco arriscado, mas se eu jogar minhas cartas direito, todos os tolos estarão sob meu controle antes que a noite acabe. Marineford, gabinete do almirante da frota. Quem diria que aquele bastardo do Moria foi espancado pelo próprio homem? Garp riu enquanto mastigava biscoitos de arroz. Isso é uma notícia e tanto. Ele não desafiou Kaido uma vez. O fato de ele estar vivo era alguma coisa. Mas parece que esse algo é uma merda. Sengoku bateu o punho na mesa. Você pode ficar quieto. Ele rosnou enquanto Garp o ignorava. Estou tentando fazer um trabalho aqui. Não seja tão rabugento, Garp disse. A propósito, por que você mandou aquele pirralho para Thriller Bark? Ele estava tão deprimido, mas então de novo, ele é sempre assim. Sengoku suspirou, aceitando o fato de que não conseguia terminar nenhum trabalho agora. Ele esfregou a ponta do nariz enquanto abaixava os óculos. Você sabe por quê? Eles também estão indo em direção a Thriller Bark. E essa é a última coisa que eu quero. Mas Luffy é forte, disse Garp. Quero dizer, eu treinei. Eles não farão nada contra meu neto. Sengoku revirou os olhos. Esse não é o problema. Isso pode se tornar um problema maior se Luffy os derrotar. De qualquer forma, não queremos escalar as coisas, especialmente porque já estamos em guerra com Kaido. A propósito, posso tirar férias por 2 semanas? Garp disse aleatoriamente, fazendo Sengoku perder o controle.